Glória a Deus, que bênção! A vida com Cristo é maravilhosa, e quando nós queremos expressar essa alegria de conhecer Jesus e mostrar para todos que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o que nós fazemos? Escaneamos o QR Code, batizamos, não é verdade? Vamos demonstrar publicamente a nossa fé. Aquele que ainda não fez, faça isso, pois é bênção de Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus porque você está aqui, e eu tenho certeza que hoje o Senhor já tem falado fortemente aos nossos corações, e eu creio que realmente Ele tem algo reservado para você. Antes quero apenas justificar a ausência dos nossos pastores, pastor Jefferson, pastora Claudinha, estão participando de uma conferência na cidade de Sumaré, estado de São Paulo, mas já estão pela boa, já está encerrando, e na semana que vem já estarão aqui novamente conosco. Então esse é o motivo que eles estão ausentes hoje. E também não posso de fazer e mencionar sobre o Futuro Conference. Está chegando, você vai ter pastor Calito, pastor Léo Matos, pastor Pedro Vux, David Killan, é nós que é heróis, né? David Killan, Gabi Sampaio, Jonas Serra, de 25 a 27, se você não fez a sua inscrição para participar, faça, porque vai ser uma bênção, será uma virada de chave, não será apenas mais uma conferência, mas que virada de chave, uma virada de chave para a sua vida, despertando em você o desejo cada vez mais intenso de se relacionar com Deus, de ter uma sede maior por Jesus, pela sua palavra na sua vida, e além disso, de demonstrar às pessoas quem é Jesus e o que Ele pode fazer na vida dessas pessoas. Antes de nós começarmos, eu também quero pedir que você baixe sua cabeça, vamos orar nesse instante. Pai, mais uma vez nós oramos agora e pedimos que o Senhor venha nos abençoar para aquilo que nós iremos fazer, falar, Senhor, seja segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, aquilo que está na Tua mente, para a mente dos Teus filhos, e que eles possam ser tocados pelo poder que há na Tua palavra, Jesus. É ela que aciona a nossa fé, por isso nós te louvamos e te agradecemos, amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, nós estamos já chegando ao final do ano, e já estamos praticamente no mês de outubro, e desde janeiro, a igreja tem um compromisso em fazer a leitura anual da palavra de Deus. Eu não esqueci, espero que você não tenha esquecido esse seu compromisso. A foto que nós tiramos, que o anjo fez em janeiro, está lá na mesa dele, e no final ele vai conferir se você fez ou não. Se você não fez, eu aconselho, encorajo você a se preparar, e uma forma de se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida no ano que vem, é começar a fazer a leitura anual, mesmo agora em setembro, você vai encaixar, ver aonde você deixou para trás, fica para trás, e você começa setembro, outubro, novembro e dezembro, e a partir de janeiro de 2026, começa tudo de novo. O cristão precisa fazer a leitura da palavra de Deus, mas não ler como se estivesse lendo uma bula de remédio, ler como algo que te alimenta. Sabe quando você chega em casa e tua esposa, sua mãe, prepara aquela comida que você tanto ama, e você fala assim, é hoje, você chega a salivar, né? Esse é o mesmo desejo que você precisa ter em se alimentar da palavra de Deus. Então eu aconselho, e baseado em cima da leitura, tem do Velho Testamento, eu estava agora esses dias, passei pelo livro de Esther, é um livro pequeno, 10 capítulos, e nesse livro de Esther, começando a ler, o Senhor colocou no meu coração muitas informações, e eu havia comentado sobre esse livro, e achei alguns pontos importantes, e um deles
era falar sobre alguns detalhes, alguns pontos importantes que eu identifiquei neste livro. E para ajudar, já que o pessoal da projeção agora tiraram, né? Agora vocês estão rindo, né? Então tá bom, que bom, isso chama-se sincronismo, né? Eu olhei daqui e elas tiraram. Mas, como eu estava dizendo, uma das coisas que tocou meu coração dentro desse livro de Esther, antes de falar para vocês, eu quero falar sobre o rei. Mas, antes de falar sobre o rei, que teve uma participação muito direta na história de Esther e no livramento que Deus deu a ela, já que está lá a projeção então, aparecendo na tela, eu preciso contextualizar você, antes de mais nada, na linha do tempo, sobre os reinados que aconteceram paralelo aos reinados de Israel. Não é escola da palavra, fique tranquilo, mas vai te ajudar, você vai entender um pouquinho sobre em que momento, em que época isso pode ter acontecido. Então, eu vou começar pelo um rei que você sabe, chamado Nabucodonosor. Quando eu falo o nome desse rei, você vai falar assim: esse eu conheço, esse eu já vi falar, esse rei eu sei. E o rei Nabucodonosor, ele é de 605 a 562 antes de Cristo. Quando a gente fala desse rei, ele era o rei da Babilônia, ok? Rei da Babilônia. E esse rei, ele foi muito perverso, muito mau, e ele levou cativo todos os judeus que sobraram para a Babilônia. E nessa história de Nabucodonosor, nós temos a história que você sabe, dos 3 homens na fornalha de fogo ardente. Então essa é a história marcante que nós vamos sempre lembrar de Nabucodonosor. E aí atrás, aqui nas minhas costas, tem a imagem em abóbora, né? A cor laranja mais forte, do tamanho do reinado que pertencia ao rei Nabucodonosor. Depois dele veio um outro filho, só passa quando eu pedir. Depois dele veio um outro filho, senão vocês vão mostrar, né, o pulo do gato. E depois veio o seu filho chamado Belsazzar. O Belsazzar também foi um rei que reinou na sequência na Babilônia. E da história de Belsazzar dá para contar um fato que você talvez vá lembrar, quando eles estavam fazendo uma grande festa e estavam usando todos os utensílios que foram roubados do templo de Jerusalém. E eles estavam fazendo uma festa com muita bebida e muita orgia, e aparece uma mão na parede e escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e encontrado e achado em falta. Essa história está registrada em Daniel capítulo 4 e também em Daniel capítulo 5. Então esses 2 fatos são fatos que aconteceram com os reis da Babilônia. Por favor, próxima. E agora nós vamos falar dos reis persas, medo-persas. Olha o tamanho do reinado que esses reis tiveram. Eles invadiram a Babilônia, eles dominaram a Babilônia, e essa história você vai encontrar também no próprio livro de Daniel. Daniel participou de diversos reis, tanto do próprio Nabucodonosor, Belsazzar, e depois do primeiro rei persa, que foi Ciro, de 559 a 530. Ciro começou a ser tocado para que ele liberasse o povo que estava cativo na Babilônia, que agora pertencia a ele, para que eles pudessem voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém que havia sido destruída. Depois teve um outro rei, o rei Dário, e esse rei vocês conhecem muito bem. Ele é um rei, também é retratado na história de Daniel, e o rei Dário tem uma parte linda, que foi a história de Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões. Rei Dário é o rei da história da cova dos leões, e ele foi enganado pelos seus súditos, e que criaram uma lei aonde então
Quem adorasse a um outro Deus seria lançado na cova dos leões, e Daniel assim faz, e o rei nada podia fazer. E a Bíblia conta que ele não dormiu, o rei Dário não dormiu a noite toda, pensando e preocupado com Daniel. E a Bíblia conta que no alvorecer, amanhecendo o dia, Dário levantou o próprio rei desta pequena região aqui, que vocês estão vendo, que toma 3 continentes, pedaços de 3 continentes, ele próprio vai aonde está o Daniel, na cova, e diz: Daniel, por um acaso, o Deus que você serve teria livrado? E Daniel disse: estou de boa, tudo bem, rei, fica tranquilo, está tudo certo. Depois tem um outro rei, que é o rei Xerxes. Esse rei Xerxes, aí ele é o da história de Esther, que nós vamos falar agora. Ele é de 486 a 465 antes de Cristo. E por fim, o filho dele, chamado Artaxerxes, de 465 a 424, foi o rei que deu a liberação para Neemias e Esdras retornarem e reconstruírem o templo e as muralhas de Jerusalém que haviam sido destruídas. Bem, fiz a minha propaganda do Velho Testamento, falei o quanto é importante você ter uma ideia, mas agora nós vamos entrar na história de Esther. Quando nós falamos da história de Esther, nós poderíamos aqui falar de tantos temas, mas eu vou pedir para você colocar agora, por favor, a apresentação, e o tema da mensagem é: corrigindo a rota para ser abençoado, baseado na história de Esther, capítulo 6, verso 6, e eu preciso dar um briefing, eu preciso falar um pouquinho dessa história, que começa contando sobre um fato de desobediência. A história de Esther começa retratando, possivelmente quem escreveu foi um homem chamado Mardoqueu, que nós vamos falar sobre ele. Começa contando a história de desobediência da esposa de Xerxes, chamada Vasti. O rei estava com uma festa já há 7 dias, e no 7º ele está bem alegre, e aí ele pede para chamar a sua esposa Vasti na sua presença, e conta a Bíblia que ela era muito linda, muito bonita, e ela, ao receber esse pedido, ela se nega, disse: eu não vou. Quando o rei toma conhecimento desta desobediência, fica extremamente furioso. Resumindo, este rei proíbe a Vasti de se aproximar dele, coloca ela numa situação de exílio, e abre inscrições para a nova substituta da rainha. E é aí que entra a história de Esther. Esther, na verdade, foi o nome que ela utilizou para se ocultar dentro do povo medo-persa, onde ela estava ali, porque ela era de origem judia. O nome dela era Hadassa, ou Hadassa, e ela estava ali, e a Bíblia conta que ela era prima de Mardoqueu, e ela também era muito linda, ela era muito atraente. A Bíblia deixa bem claro isso, no capítulo de número 2, no verso de número 7, era atraente e muito bonita. Ela fazia parte, já que você está prestando atenção no que eu estou falando, ela fazia parte das mais da Bíblia. Sara, Esther, Rebeca, tantas outras mulheres, eu até anotei aqui o nome de cada uma delas: Rebeca, Sara, Abigail, Betseba, Abisag, as filhas de Jó. Todas estas mulheres, quando a Bíblia fala delas, a Bíblia destaca a beleza destas mulheres, e Esther era uma dessas, e ela era a mais forte candidata a substituir a Vasti, a rainha desobediente, a rainha que não atendeu a um pedido do rei Xerxes. A história continua ainda contando que um certo dia Mardoqueu estava sentado na porta do palácio, e ele escuta uma conspiração entre oficiais do rei para tentar matar o próprio rei.
Ao tomar conhecimento desta conspiração, ele conta para Ester. Ester já era a substituta nesse momento da rainha, ela já havia vencido o concurso, ela já era a esposa do rei, e Mardoqueu conta que havia uma conspiração para matar o rei. Rainha Ester conta ao rei, é feita uma investigação, conclui-se a veracidade dos fatos, os oficiais são executados, e o rei Xerxes é poupado. Ele não é executado, portanto Mardoqueu livra da morte o rei do império medo-persa. É um fato importante, mas, e é aí que eu começo a entrar na mensagem especificamente, porque ao invés de honrar Mardoqueu, o rei Xerxes erra. A quem ele deveria errar? E a Bíblia conta no capítulo 3, e se você quiser abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo da Bíblia para ler, no capítulo 3 diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã. Você está me acompanhando no raciocínio? Você está prestando atenção no que eu estou falando? Estou contando a história de Ester, falei da Vaste, que ela errou, desobedeceu, falei de Mardoqueu, falei que a rainha Ester foi colocada como substituta, ela era judia, falei que Mardoqueu um dia estava sentado à porta do palácio, que ele escutou uma trama para matar o rei, ele conta e o rei erra. Ao invés de honrar Mardoqueu, a Bíblia diz que ele honrou um homem chamado Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. E eu não quero entrar muito na história, mas eu não posso deixar de falar que Agag, ele era um rei descendente. Agag foi o rei que Samuel precisou matar, em 1 Samuel capítulo 15, que era o rei dos amalequitas, e nós vamos ver a história que foi a primeira nação que se colocou contra Israel, chamado de amalequitas, em Êxodo capítulo 17, e Deus diz já para Moisés que seria uma guerra geracional, os amalequitas deveriam ser destruídos, mas eles estariam sempre correndo atrás dos israelitas. E aqui não foi diferente. O rei Xerxes honra Amã, que é um descendente de um amalequita, que quer ver a destruição do povo de Deus, que odeia o povo de Deus, que tem aversão ao povo de Deus, que tem raiva, que tem ódio do povo de Deus. E aí o que acontece, meus irmãos? Acontece que, por ser honrado, Amã passa a receber muitas honrarias, e as pessoas do palácio em Suzã começam a se prostrar diante dele, e Mardoqueu tinha que fazer a mesma coisa, mas Mardoqueu não faz. Quando Amã descobre que Mardoqueu não se curva diante dele, vê isso, o ódio dele aumenta ainda mais. Então Amã chega de forma mineira, comendo pelas beiradas. Sabe quando sua esposa vai com um jeitinho pedindo coisa para você? Bem, amor, né? Então foi assim que Amã fez com Xerxes. Rei, olha, existe um povo que quer a sua destruição. E o rei começa a prestar atenção, e ele começa a persuadir o rei, e resumindo, ele consegue um decreto com o selo real, para que todo o povo judeu, ali de Suzã, fosse morto, exterminado, destruído. O tamanho era o ódio que Amã tinha do povo de Deus. Até então eu estou aqui só falando de história, você está comigo? Amém, a história está boa, mas ela vai virar a chave, nós vamos aprender com essa história ainda. O fato é que Mardoqueu toma conhecimento do decreto que Amã conseguiu enfiar na cabeça do rei, e ele coloca o seu selo para que esse decreto tivesse validade.
E Mardoqueu leva uma cópia do decreto até Ester e diz: Ester, a casa caiu. Você é a rainha, mas você vai morrer, eu vou morrer, todos nós, povo judeu que está aqui em Suzã, na Babilônia, que agora é Pérsia, vamos ser mortos. Olha esse decreto, vamos morrer. A única solução é se você for falar com o rei. Talvez ele tenha misericórdia e não nos execute. A Ester falou assim: você está louco, Mardoqueu? Você sabe que ninguém pode chegar na presença do rei se não for solicitado por ele. E se ele levantar o cetro, beleza. Mas se ele, olha, a situação é assim, ele tem que abaixar o cetro. Ele está com o cetro erguido. Se ele abaixar o cetro, nós podemos falar. E agora o que vai ser? Mardoqueu diz: de nada adiantará você ser rainha, porque ele tomará conhecimento que você é judia e você será morta. E ela diz, isso no capítulo 3 também, um pouquinho mais adiante, ela diz: então vamos fazer o seguinte, chame a todos para que possam jejuar, e eu também vou jejuar com as minhas funcionárias aqui do palácio, e eu vou falar com o rei, para ver o que é que nós podemos fazer. E é assim que acontece, isso está registrado no livro de Ester. 3 dias depois ela vai perante a presença do rei, e o rei abaixa o cetro, e ele simplesmente chega e fala assim: oi minha flor do dia, bom dia, como você faz na sua casa todos os dias de manhã, quando você encontra com a sua esposa, o que eu posso fazer por você? Você já me deixou o dia mais lindo com a sua presença, né? E Xerxes olha para Ester e diz: o que você precisa? E ela diz: rei, já que eu estou aqui na sua presença, eu quero apenas marcar um banquete lá nos meus aposentos, lá na minha casa, enfim, e gostaria muito que você fosse, você e Amã. E o rei fala: o que você não pede que eu não faço? Passado o tempo, ele vai no primeiro dia do banquete, a comida está muito gostosa, vai o rei, vai Amã, Ester está ali junto naquele banquete, nada acontece. Quando encerra-se, Amã fica se achando, já era presunçoso, já era arrogante, já era ardiloso. Quando ele sai da presença da rainha, ele fica mais autoconfiante. Além do rei, o único que fui para o banquete com a Ester, estou podendo, ninguém me segura. E quando ele está entrando no palácio, ele olha, e ali ele fala assim: mas não é o Mardoqueu parado na entrada? E quando ele percebe que era Mardoqueu, o seu ódio por Mardoqueu aumenta ainda mais. E ele chega em casa e fala: bem, eu não sei o que acontece, agora você, mulher, vai ouvir bem o que não deve ser dado instrução. A mulher de Amã, chamada Zerzes, ela diz assim: vamos acabar com este homem, vamos enforcar este homem. Olha a instrução que ela dá, e ela diz: prepare no pátio da sua casa uma forca, e nós vamos enforcar na frente de todos esse Mardoqueu, de uma vez por todas. E ele ouve essa instrução e prepara a forca. Chega o segundo dia, prepara a forca para enforcar Mardoqueu. Mas um fato inusitado acontece à noite. O rei está dormindo, mas não consegue, está deitado, mas não consegue dormir, e ele vai ler os históricos das conversas que ele tem em toda a sua gestão. Ele chama os historiadores e ele começa a ler as crônicas dos fatos, e é quando ele percebe que honrou a pessoa errada. Deveria ter honrado Mardoqueu quando ele foi livre de uma tentativa de morte, e ele honrou Amã. E aí então ele fica apreensivo, e como diz no capítulo 6, ele fala, 6 verso 6, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para honrar Mardoqueu? E nisso está entrando Amã.
ele chama Amã e diz assim: Amã, o rei quer fazer uma pergunta: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Xerxes faz essa pergunta, e Amã, pensando que era para ele, diz: olha, você deve colocar ele no cavalo real, usando o manto real, o cetro real, e uma pessoa da mais alta patente, andando na frente e gritando: isto é o que se faz o homem que o rei tem prazer de honrar, pensando que seria ele. E o rei fala: perfeito, chame Mardoqueu e faça exatamente isso com Mardoqueu, e você vai puxar o cavalo. Está aqui, olha o sorriso que nós conseguimos colocar na cara do Amã, levando Mardoqueu no cavalo e gritando para todos. Chega o segundo dia do banquete, o rei está de frente com Ester, ele pergunta: meu amor, qual é o seu desejo? Capítulo 7 e o verso de número 2, qual é o seu desejo? E aí me lembrou muito você. Ele diz assim: mesmo que seja metade do meu reino, isso será concedido a você. Não é assim que você fala para ela? Mesmo, peça o que você quiser, pode pedir. E aí então, como Ester entende que o mar dela está para peixe, ela diz assim: pois é, rei, nós fomos arrancados da nossa terra, nós fomos levados, vendidos, e agora, se não bastasse, estamos condenados à morte, vamos ser exterminados, seremos todos mortos. E se fôssemos apenas vendidos, eu até ficaria em silêncio, mas como seremos destruídos, exterminados, eu não posso deixar de levar isso até você. O rei Xerxes grita naquela mesma hora e diz: quem se atreveu a fazer isso? E estavam os três numa mesinha de bistrô, ainda era a entrada dos frios no banquete, mas ela já usou a oportunidade, e o rei pergunta: quem se atreveu? E ela fala assim: ó, apresenta o meu amigo, é esse, é o Amã. O rei fica atordoado, meus irmãos, ele levanta da mesa e sai com a mão na cabeça, dizendo, pensando, quem sabe, o que eu fiz. Quando ele sai da presença da rainha, Amã, ao ver que a coisa deu problema, ele se joga no colo da Ester, implorando pela sua vida. E de repente entra Xerxes de novo no ambiente e olha Amã no colo, e ele diz assim: se não bastasse querer matar, você quer violentar a minha esposa na minha casa, a esposa do rei. Ao falar isso, o bope chegou, pegou ele, já chegou a turma, pá, como diria, cadeia nele, e ele já foi aniquilado, foi morto. E enfim, o final da história, que da destruição, eles foram libertos. Bem, resumir, o meu tempo já quase acabou nessa história, mas eu preciso dizer para você, e como se nós pudéssemos interagir, sobre o que nós vamos aprender. Vamos aprender sobre Vaste, que foi desobediente. Vamos aprender sobre Ester, que foi obediente, temente a Deus. Vamos falar sobre Mardoqueu, que foi resiliente, que foi temente a Deus. Só aqui eu teria personagens demais. Vamos falar sobre Amã, o cuidado que nós devemos ter com os amalequitas que andam em nossa volta, e a Bíblia diz que nós devemos exterminar. O que é que nós vamos falar nesta manhã? E o Senhor colocou no meu coração algo que é totalmente inusitado, algo totalmente diferente do que aquilo que nós normalmente falaríamos. Me chamou muito, muito a atenção o que está no capítulo 6 e no verso de número 1. E se você está com a Bíblia e quiser abrir para ver e conferir o que eu estou falando, a Bíblia diz assim: naquela noite,
o rei não conseguiu dormir, e por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado, e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado, enfim, a conspiração, e aí então o rei tomou conhecimento. O que me chamou a atenção em todo o livro de Ester, foi essa palavra: naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Obrigado, Silvio. Como pode acontecer algo desse estilo? Como pode acontecer algo desta forma? Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Como e por que que o rei teve uma insônia, meus irmãos? Qual é a explicação? Eu pergunto a vocês. Por que que o rei teve insônia no meio de um processo de um banquete, ainda mais depois de ter realmente feito um decreto para extermínio do povo de Deus, colocado, eu estou fazendo esse gesto, porque ele usa o anel para selar o decreto, e ele naquela noite não consegue dormir. É a mão de Deus, é o agir do Senhor. Na Bíblia nós não encontramos, no livro de Ester, em lugar nenhum dos 10 capítulos, a menção da palavra Deus, muito menos Jesus. No entanto, Ester tipifica Jesus, porque intercede por nós, e nós não encontramos Deus explicitamente escrito, mas nós vemos Deus do primeiro ao último capítulo, começando com a rebeldia de Vaste, era a mão de Deus, e indo capítulo por capítulo nós vemos o agir de Deus, e agora especificamente na insônia do rei. Tantas coisas ele podia fazer, poderia ter ligado a Netflix real, poderia ter chamado Ester, poderia ter feito qualquer coisa, poderia ter tomado um leitinho real para dormir, mas ele com a insônia quer ler, vai trabalhar, vai ler o material, e eu tenho a resposta para dar a você, se o meu tempo permitisse, mas eu ainda quero dar a resposta do porquê que ele teve a insônia, está exatamente no capítulo de número 4, no verso de número 15, então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam e nem bebam, durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra ele, e se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui está a resposta do porquê o rei teve a insônia. Era a mão de Deus. Não há outra explicação, e nós iremos aprender com esse texto, exatamente com esta situação, o que nós podemos aprender com esta reflexão. E a primeira resposta, ou o primeiro ensinamento que eu quero dar para você, ainda nesta manhã, é que, preste bem atenção, você não foi feito para estar só. A Ester deixa bem claro na mensagem, ela diz a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus. E a Bíblia diz em Gênesis, lá no capítulo de número 2, que não é bom que o homem esteja só. Então, o comportamento de Ester vem combater a um pensamento de solidão, que muitas vezes é implantado na nossa mente, que eu posso fazer as coisas do meu jeito, da forma que eu quero, e eu não preciso de ajuda, eu sozinho dou conta. E a Bíblia está dizendo: não, você não dá conta. Ester precisou chamar todos os judeus, e a Bíblia diz no Provérbios 18:1, e este versículo adverte sobre os perigos do isolamento,
que se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tem mais, Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz que por que você vai ficar sozinho? Por quê? Mas, olha, é melhor ter uma companhia do que estar sozinho. Se um deles cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Mais uma afirmação para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida, e de uma forma sem explicação, da mesma forma como aconteceu com Esther. O seu problema seja resolvido, entenda que você não está só. Entenda que você não foi feito para estar só. Em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, lá onde a igreja começa a ser formada, lá nós vemos que eles perseveravam. Não era perseverava, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Hebreus 10, 24, 25, o autor dos Hebreus diz: e não deixemos de nos reunir como é de costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Então, a partir de hoje, você sabe definitivamente, com essa história de Esther, que não dá para ficar só. Satanás quer te isolar, porque ele quer que você fique de fora, e quando você está de fora, ele implanta em você um sentimento, um espírito, para que você se sinta órfão, e aí você fica alvo fácil. A partir de agora você aprende que não pode andar só. Aprenda com Esther, vá chamar todos os judeus. E o segundo ponto, para nós encerrarmos, que nós aprendemos com esse trecho, é que foi necessário buscar o sobrenatural de Deus. Jejuem, diz ela, em meu favor, eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. A busca profunda por intimidade com Deus leva para um patamar de relacionamento com Deus diferente. E você está aí patinando, querendo fazer as coisas com a força do seu braço, querendo fazer as coisas do seu jeito, sozinho, e Esther está dizendo para você: olha, o rei não dormiu à noite, porque nós oramos, porque nós buscamos a Deus, juntos. É a hora de você entender que quanto mais relacionamento com Deus você tem, maior a intimidade, mais do sobrenatural dele, ele fará sobre a sua vida. A Bíblia conta a história de Neemias, que traz uma correlação muito parecida, uma situação muito parecida. Neemias, ao tomar conhecimento que a cidade dele estava destruída, ele chora, ora e jejua. Ele fica abalado emocionalmente, ele ora sobre isso e jejua sobre isso, e depois ele vai trabalhar. E no capítulo 2 do livro de Neemias, ele era o copeiro, ele prepara o vinho para colocar no rei, e o Artaxerxes olha para Neemias e do nada pergunta assim: ô Neemias, por que você está triste? Você não está doente? Essa sua tristeza não é de doença, alguma coisa está afligindo o seu coração. Quando que um rei falaria isso para um copeiro? Só por intervenção do céu. E é isso que eu quero dizer para você nesta manhã, sobre os seus desafios. São grandes, difíceis, talvez como esses dois personagens que eu citei, impossíveis para você, para mim, óbvio que é. Mas Deus, nada é impossível. Ele, do tudo, ele faz o nada, e do nada, ele faz o tudo. Ele é, ele pode, ele tem.
Ele transforma, Ele restaura, Ele renova, Ele reconstrói. É no casamento, é com a sua família, é com seus filhos, é no seu trabalho, é na sua postura, é nas suas formas, é sobre o vício que você tenta largar há tanto tempo e ainda não consegue. Faça como estes dois, Neemias e Ester. Ele vai te abençoar. O rei errou a rota, mas conseguiu corrigir, e Deus veio e interviu nessa história e livrou uma nação. E agora chegou a sua hora, chegou a sua vez. Eu vou convidar vocês, a banda, para se posicionar, para louvar o Senhor, e eu vou convidar você a estar de pé. Nós queremos orar pela sua vida. Nosso tempo já passou, mas ainda nós temos muitos recados. Você contou aqui, Eduardo, uma história bonita de Ester. E aonde é que eu entro nisso? Relacionamento. A palavra é relacionamento. Deus ama se relacionar. E é por isso que você está aqui nesta manhã. Ele quer se relacionar com você. Não é com sua esposa, não é com seu esposo, não é com seu pai, não é com a sua mãe. O relacionamento que Deus quer é individual. Esther disse: vamos jejuar. Eu jejuarei junto com as minhas funcionárias, serviçais. Então é algo seu, peculiar seu. É a hora de você ter Jesus como teu Senhor e Salvador na sua vida. É a melhor forma de você transformar o sobrenatural em algo palpável, em algo que é impossível, naquilo que é possível. Ele pode mudar a sua história, só Ele. Vamos louvar ao Senhor.